todas as pessoas ligadas aí no Goethe, que assistem ao canal do Instituto Goethe, que se dedica à divulgação e discussão de literaturas de expressão alemã no Brasil. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa temporada do quadro Goethe Convida. É uma grande alegria, gostaria de agradecer ao Instituto Goethe pelo convite. Meu nome é Jazz Oliveira, eu sou pesquisadora, professora e tradutora nas horas não vagas e venho aí desde o mestrado me dedicado a literaturas de expressão alemã, mais especificamente as de autoria de pessoas da diáspora africana, que escrevem em alemão e ou escrevem desde a Alemanha, desde esse território, e portanto dizem coisas para nós, né, que estudamos essa cultura, essa língua, essa história, esse contexto. Iniciando mais uma temporada do Goethe Convida, eu trago para vocês este livro aqui, Farbe bekennen, Afro-Deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Calma, eu vou traduzir. A expressão Farbe bekennen, ela significa assumir cor, né? Mas significa mais a não ter medo, não ter coragem de expressar uma opinião e etc. Então eu gosto de traduzir como mostrando coragem, né? Mulheres negras alemãs em busca de sua história. Este livro foi lançado em 1986, é um livro importantíssimo para os movimentos estéticos, culturais e políticos contemporâneos das pessoas negras da diáspora africana que vivem na Alemanha ou que pesquisam sobre essa história, essa literatura e essa cultura. Ele é assinado por 3 organizadoras importantíssimas, pessoas influentes, né, politicamente. A escritora e historiadora Katharina Oguntoya, a escritora, poeta, ativista Maya Im, que tá aqui, a Katharina essa é Maya Im, e Dagmar Scholz, que não está aqui na capa, mas que é uma das organizadoras. Importante dizer que esse livro foi lançado, organizado, escrito por mulheres, né? A editora é a Hollander Frauen Verlag, que era uma editora feminista, com publicações importantíssimas nas décadas de 80 e 90. Bom, esse livro, ele é muito especial, como eu já disse, e muitas pessoas não o consideram como uma obra literária, mas eu considero, porque ele traz uma mescla de gêneros textuais interessantíssimos que influenciam a produção literária dos próximos anos, né? Hoje a gente vê muitas coletâneas de literatura de autoria negra sendo publicada na Alemanha, coletivas, né? Publicações coletivas. Então, algumas ideias que a crítica literária trabalha, que são bastante caras à historiografia literária, como a ideia de autoria, né, como a ideia de genialidade, como o autor, que é esse grande pensador e que, né, enfim, essas ideias elas são distorcidas quando um grupo de mulheres negras resolve se juntar, conversar e lançar um livro que influencia culturalmente o país, né? E que fala muito sobre a história do país, não apenas a história delas, histórias individuais, mas também como a história e a conjectura do país, da Alemanha, influencia nas suas histórias pessoais, individuais e coletivas, né? Bom, esse livro começa com um prefácio bastante bonito da escritora Audre Lorde, que fala um pouco desse contexto, de como ela vai para a Alemanha como professora visitante na década de 80 e como ela consegue
estimular mulheres de ascendência africana a escreverem sobre suas histórias, né? Esse livro foi traduzido em 1991 para o inglês, por um grupo de tradutoras também, é uma tradução coletiva também, que é muito interessante. E ele, quando eu digo que ele traz diversos gêneros literários, textuais, eu tô dizendo dessa mescla de, por exemplo, aqui um trabalho científico da Maya Yin, que vai nos arquivos colonial alemão, buscar entender como se dá as ações da Alemanha no continente africano, como as imagens produzidas pela empresa colonial acerca dos territórios invadidos no continente influenciam até hoje a vida delas, a vida de pessoas negras na Alemanha, né? Até hoje eu digo até a década de 80, mas eu posso dizer que até hoje, década de 20 do século 21 também, né? Continuam influenciando. Então ela vai no arquivo, é muito interessante, ela traz mapas, né? O mapa do continente invadido. Historicamente também é interessante porque esse livro marca um século, basicamente, né? De ocupação alemã no território, né? A Alemanha começa as empreitadas coloniais após 1884, 85, e esse livro é lançado em 1986, né? Então tem um marco aí de 100 anos de colônia e de cultura alemã bastante influenciada pela mentalidade colonial, né, desenvolvida durante essa época. Interessante também pensar como ela conecta a história das colônias à história da Primeira e Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra, né? Que é basicamente o contexto dessas pessoas que escrevem aqui, que têm contribuições nesse livro. Para mim, ele é um objeto, um livro literário, não só pela sua força política, mas principalmente pelo legado, né? Um modo de fazer coletivo, um modo de fazer feminista, um modo de escrever bastante ousado, que não segue um gênero literário, um ou dois gêneros literários, mas mescla, né? Nas décadas seguintes a gente vai ver livros de poesia oral sendo publicados, que vinham com CD, né? Porque já implica uma multimodalidade dentro da literatura produzida por pessoas da diáspora africana em alemão, né? Então, a literatura nunca é só escrita, mas ela é oral, né? Que tem a ver com traduções do continente, que a gente conhece bastante aqui no Brasil também. Eu vou ler alguns trechos de contribuições distintas das autoras, começando por um trecho do trabalho de conclusão de curso da Maya Yin. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O trecho que eu escolhi, ele vai dar um pouco da contextualização do entre guerras, né, do pós-guerra, desculpa, do pós-guerra, com a presença de soldados de procedência, de ascendência africana no território alemão e como aquelas imagens construídas no século XIX, no começo do XX, elas são ratificadas quando a Alemanha perde os territórios no continente. O capítulo chama Africanos e Afro-Alemães na República de Weimar. A República de Weimar é aquele período entre guerras na Alemanha e no nacionalsocialismo, no nazismo. Começo a leitura. Abre aspas. Derrota de guerra e ocupação da Renânia. A vergonha negra. A Primeira Guerra Mundial terminou o domínio colonial alemão, já nos primeiros anos de guerra.
Com exceção da África Oriental Alemã, as colônias foram transferidas para franceses e ingleses e todos os direitos alemães sobre elas. A Alemanha teve que concordar com a ocupação da margem esquerda do rio Reno, bem como do lado direito do Reno, das cidades de Colônia, Koblenz, Kiel e Mainz. O Tratado de Versalhes previa a ocupação pelas potências vitoriosas por um período de 15 anos e a retirada gradual das tropas dentro deste período, desde que a Alemanha cumprisse as outras disposições do contrato, né, os pagamentos de reparação, etc. As potências ocupantes também tinham soldados negros de suas colônias durante a Primeira Guerra Mundial, de modo que estes soldados também também ocuparam a Renânia com as suas tropas francesas, belgas, britânicas e estadunidenses. A maior parte desses soldados estava no exército francês, com cerca de 30 mil a 40 mil homens de procedência africana, alguns dos quais vieram de Madagascar e Marrocos, mas principalmente da Argélia e da Tunísia. A Alemanha renunciou ao uso de pessoas negras na guerra, mas era mais por necessidade do que voluntariamente. Isto porque a Inglaterra havia bloqueado a rota marítima, né, que possibilitaria que a Alemanha levasse pessoas do continente africano para a Europa. Portanto, foi fácil para os alemães denunciar o uso, né, ou a presença de pessoas negras na invasão ao seu território como um ato de desumanidade e perigo ao povo alemão. O Marechal Hindenburg escreveu em 1920 em seu livro Aus meinem Leben, que eu traduziria talvez como Relatos da Minha Vida, algo assim. Abre aspas. Onde os carros blindados estavam faltando, o oponente havia conduzido ondas pretas em nossa direção. Ai de vocês quando eles invadirem nossos territórios e os indefesos assassinarem, ou, o que for pior, torturarem. Não contra os negros que cometeram tais atrocidades. A indignação e a acusação humanas se voltam mais contra aqueles que supostamente trouxeram para a guerra esta horda. Bom, e aí ele continua, né, os relatos. O interessante desse trecho é que ele é extremamente literário, ele é narrativo, né, dos acontecimentos de guerra que a gente pouco sabe, né. Essa perspectiva acerca dos desdobramentos das guerras, a gente fica sabendo muito pouco, tanto na escola, nas aulas de história, quanto como nas aulas no currículo de germanística, né? Essa questão nunca aparece. Então, eu ressalto essa importante contribuição, esse estudo pioneiro da Maya Angelou sobre as colônias alemãs e sobre o período entre e pós-guerra na Alemanha a partir de uma perspectiva negra, né? Ela está identificando da onde que essas pessoas saíram, porque elas eram negras e estavam na Alemanha, porque era uma dúvida que elas tinham, ninguém sabia explicar, elas sofriam muita discriminação, elas e eles, né? As pessoas sofriam muita discriminação, mas não sabiam muito bem, né? Não era contada essa história na escola, então ela vai fazer essa investigação. Assim como as suas companheiras, que também têm contribuições no livro. Interessante é que em algum capítulo Maya Angelou traz poemas dela, né? Ela vai discutindo, então, a influência dessa mentalidade colonial, né? De supremacia ariana e suposta desvalorização ou suposta inferioridade de pessoas negras do continente, e vai parar na língua, né? Vai falar de como ela fala de como essa mentalidade influencia a língua alemã. Aí eu vou ler um poema que aparece no trabalho do TCC dela, mas que também aparece na coletânea da sua antologia de poemas Blues em Schwarz-Weiß, e também aparece na minha dissertação de mestrado
defendida na UFSC, que está aí em domínio público, no repositório. O poema se chama Exotismo, deixe-me encontrar. Encontrei. Exotismo. Depois de primeiro me denegrirem, eles então mangaram de mim, para finalmente quererem me esclarecer que é completamente inadequado ser negativa. Bom, aqui Mayain traz, nesse poema curto, ela traz algumas expressões que são difíceis, tanto no português brasileiro, né? Palavras como denegrirem, tem toda uma discussão sobre sua origem, seus usos, discussões mais recentes, né? E em alemão também, né? Uma dessas expressões aqui eu destaco é durch den Kakao ziehen, que é uma expressão de origem colonial, né? Que literalmente significa passar pelo cacau, mas que significa ridicularizar alguém, né? E traz essa imagem do cacau, do chocolate, que é uma imagem bastante atribuída a pessoas negras em contextos alemães, né? E aí eu trago em português essa expressão, né? Eles mangaram de mim, trazendo aí também uma fruta para falar sobre esses contextos de mangar também significa ridicularizar. Enfim, falo mais sobre isso, mais especificamente sobre tradução em outras ocasiões, mas voltando ao Fábula Pequena, Bom, o livro então traz esse estudo científico de Mayain, bastante importante para a gente entender os contextos alemães, né? Pré-guerra, pós-guerra, entre guerras e até hoje, né? Além da pesquisa científica, o livro também traz, como eu já disse, poemas e traz relatos, uma espécie de cartas, né? Parecem cartas que elas trocam entre si, falando de suas vidas, e aí elas vão trazendo fotos de suas famílias, né? Fazendo realmente uma escavação dessa história que não é contada. Eu vou ler agora um trecho do relato da Helga Emder, que na época que escreveu o livro tinha 40 anos, né? O relato dela se chama Als Besatzungskind im Nachkriegsdeutschland. Então, seria uma criança de ocupação na Alemanha pós-guerra. Vou ler aqui um trecho traduzido, onde ela diz: Eu cresci em uma época que ainda era fortemente influenciada pelo passado nacional socialista. Minha infância não foi muito diferente da de outras crianças, além do fato de eu ser negra. Eu sou a única pessoa negra da minha família. Minha mãe e minha irmã são brancas. Minha mãe aderiu a um lema horrível. Quem diz A também quer dizer B. Para ela, isso significava que, se ela deu à luz a uma criança negra, ela tinha que arcar com as consequências. Praticamente uma espécie de autopunição. E aí ela continua o seu relato. Para mim é importante entender esse livro como uma obra literária de relatos, uma obra de memórias, né, que traz um contexto científico, parece que para provar, né, porque a resistência a esses assuntos era muito grande na Alemanha dos anos 80 e ainda é até hoje. Então, os relatos são importantíssimos e dariam, na minha singela opinião, para a gente estudar a história da Alemanha a partir desses relatos, né? Porque eles dizem muito sobre a sociedade, sobre a história, sobre valores culturais. Então eu fico me perguntando por que esses relatos não aparecem quando a gente está estudando literatura de memória, quando a gente está estudando literatura do Holocausto, porque essas pessoas também foram para o campo de concentração, né? Não elas especificamente, mas pessoas negras, né? Pessoas africanas que moravam na Alemanha, que tinham uma vida, que tinham cidadania, né? E com a ascensão do nazismo, essa cidadania foi retirada delas. Então, esse livro é um documento
bastante importante para a gente entender a Alemanha. O que mais? Tem um relato muito bonito, né? Que ele é difícil até da gente enquadrar se é diário, se é um conto ficcional, se é um conto ou se é uma parte do diário da pessoa, né? A autora é Corrina N, esse é o nome. Eu vou ler também um trechinho. O trecho que a contribuição dela se chama A Velha Europa está em outra parte. Eu vou ler um trecho desse texto que eu não tenho certeza sobre encaixá-lo num gênero textual. Ela diz: Aqui estou eu de novo. Dei mais uma escapadela. Respira fundo, menina. Tá ficando chato esperar o trem. Mas primeiro eu vou fumar um cigarro e ler as minhas anotações com a ajuda da minha lanterna. Se os velhos lerem isso, eu irei pro hospício. Talvez eu devesse jogar fora o caderno, de preferência queimá-lo. Não, eu vou ficar com ele e vou colocar na mesa deles quando eu crescer e quando eu for forte. E daí eu vou pro Brasil, onde trabalharei duro até ter dinheiro suficiente para Mônaco, onde poderei fazer operação para me tornar um menino. Então eu vou ser muito forte. Eu acabei de ler no jornal recentemente. Mônaco é um pequeno estado no sul da França. E é lá que homens vão para fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Os meninos têm muito mais liberdade. E esses homens indo lá se tornar mulher voluntariamente. Eles deveriam estar felizes por serem homens. Eu me informei exatamente. Eles cortam tudo e torcem, então realmente ficam com aparência de mulher. Que ótimo. Que ótimo. Você pode me mudar aí também, mesmo que minha mãe diga que não funcione com mulher. Eu sei que é possível. Eu não rezo por isso todas as noites à toa. Acho que ouço um trem. Sim, aí vem um. Também ele tá vindo muito rápido. Eu vou pular no próximo vagão. Opa, no próximo. Opa, no próximo. Acho que ele tá rápido demais. Eu tenho que pular, senão vai acabar tudo. De novo, não. Ele tá dirigindo rápido e eu tô com medo. Besteira. Hamburgo se foi. O Brasil também se foi. De qualquer forma, o outono não é uma boa época para emigrar. No ano que vem, definitivamente no verão, vou roubar dinheiro para passagem até Hamburgo. Vou passar a noite lá. Vou passar a noite aqui. Apenas vou me enrolar nesse cobertor e dormir debaixo dos arbustos. Amanhã vou para P. Vou ficar lá um pouco e depois vou para casa. Eu preciso, infelizmente. Na terceira tentativa, poderei chegar ao Brasil ou à América. Penso enquanto adormeço e sonho que estou balançando de cipó em cipó na selva. Talvez eu vá para a América e faça uma revolução. Bom, esse trecho é lindíssimo e para mim ele é extremamente literário e imaginativo, né? A imaginação de uma menina negra alemã que sonha em vir para o Brasil e fazer uma revolução na América, onde é possível, né? Onde ela teria companheiras que parecem com ela, né? Onde ela teria alguma esperança, onde ela deposita alguma esperança, né? E além disso, esse trecho traz questões bastante pertinentes hoje em dia, né? Como a questão trans, enfim. Importante destacar também que a maioria ou grande parte das contribuições desse livro e, portanto, esse livro influenciou, né, a fundação da ISD, que é um movimento, uma organização nacional alemã de pessoas negras, alemãs e ou na Alemanha, né, que foi fundada no mesmo ano, logo após o lançamento desse livro. E esse livro, que eu queria dizer é que grande parte das contribuições dele é feita por mulheres lésbicas também, né, mulheres negras lésbicas. Então, tem muitas questões aqui para serem tratadas, para serem estudadas, para serem consideradas como parte
da sociedade alemã, né? Bom, eu vou parar por aqui, porque esse livro é riquíssimo, eu poderia falar por horas sobre ele. Então eu acabo esse primeiro episódio da temporada do Gertrude Convida, com o desejo de que Fábio Buchanan chegue ao Brasil em português em breve. Obrigada e até a próxima. Tchau!